Cheia, que maravilha. Que bom receber vocês aqui hoje. Tem gente aí veterano, tem o, como é que é o nome? Como é que é? Me ajuda aí, gente. O novato? Calouros. Os calouros. Calor. Aí os veteranos agora vão ajudar os calouros. É o Boa seguinte, pessoal, noite, pessoal. boa noite. Hoje estamos aqui para uma aula ao vivo. Eu vou explicar como é que funciona, principalmente para quem está tendo a primeira aula, né? Normalmente, gente, essa é a seguinte logística. Agora é o primeiro hot seat, ou seja, perguntas e respostas, formato perguntas e respostas, que a gente vai ter temático. Então, hoje, de meia em meia hora, a gente vai ter aí os temas. E a gente fez isso até para que quem não tiver interesse no primeiro tema só venha depois. Então, vocês têm que observar os temas certinhos para ver o que vale a pena para vocês. Justamente para a gente poder trabalhar o público que está começando e o público que está mais aprofundado em horários determinados, tá? Então, eu vou pedir para a Lari para ela abrir o áudio dela e explicar nessa primeira meia hora qual é o tema que a gente vai tratar. E aí vocês vão fazer o seguinte: vocês vão levantar a mãozinha já aqui do Zoom e eu vou seguir a ordem, tá? Para responder. Só que é um bate e volta. A gente vai tentar ser o mais objetivo possível. Então, você não precisa contar, contextualizar a história toda, já vai direto para a pergunta, tá? Até porque esse primeiro post, ele é mais voltado para posicionamento, né? Posts iniciais no Instagram, já aqui dando o spoiler do tema, que foi postado lá no grupo, então provavelmente vocês já viram, tá? Então vamos lá, Lari, pode abrir aí e falar o tema para o pessoal e vocês já podem levantar as mãozinhas aí para poder já fazer a pergunta. Não, é isso mesmo, de 7 às 7h30, né? No caso, vai ficar até umas 7h40, né? Aí ficou posts básicos no Instagram. Então, posts básicos no Instagram. Valéria, o que quer dizer isso? Isso é para quem está começando, gente, a produzir conteúdo, tá? Tá aí no chat aí para vocês. Não sei se tem como fixar, acho que não. Mas para vocês poderem tirar suas dúvidas em relação a isso, ó. Não sei postar, estou começando agora, qual é o primeiro post que eu faço? E aí, vocês têm essas dúvidas agora, enquanto vocês não levantam a mão? Eu acabei de fazer uma live sobre o que fazer depois de viralizar. Porque tem bastante gente viralizando aqui sem saber o que fazer. Então, por exemplo, se você já está postando no Instagram, se você não tem interesse em participar desse bate-volta aqui, fala qual que é o próximo tema, Lari. Às 7h40. Peraí que eu vou pegar aqui para você ver. 7h30 até 8 é conversão de leads para quem está iniciando no tráfego pago. Então, essa primeira hora vai ser para quem está começando, tá, gente? É para quem está pensando em começar o tráfego pago ou já começou. E aí a gente vai falar sobre esse assunto. Então, eu já vou aproveitar ali que tem duas mãozinhas levantadas, vocês já se organizem aí. Miriam, pode ficar à vontade, pode perguntar. Boa noite a todos, a todas, né? Só tem mulher aí. Então vamos lá, Val. O seguinte, o que que você considera um post básico? É só a fotografia, só um post só escrito ou um áudio? O que que é um post básico? A ideia não foi nem colocar aqui qual é o tipo de post, não. É só para vocês entenderem que são posts específicos de quem está começando. Essa é a ideia. Não é para falar do formato do post, porque um post básico ele pode ser um post carrossel, ele pode ser um post em vídeo, mas é de uma pessoa que está começando e não tem tanta estratégia e intencionalidade na, na postagem. Então é para quem realmente está começando e não sabe, será que está faltando algum post que eu deveria fazer? Desses posts que a Valéria fala para fazer logo inicialmente. Será, por exemplo, no seu caso, você tem o post de apresentação, não tem, Miriam? Então, assim, olha, aqui assim, nós fazemos eu tenho vários vídeos tal para a área da família.
no previdenciário, falei com o Vinícius essa semana, né? E estou para resolver bater o martelo com ele, que vai fazer o tráfego pago, mas eu não vou deixar a outra agência que faz o do direito de família. Eu vou fazer Eu o acho que a gente previdenciário não com está ele. falando sobre a mesma coisa. Estamos sim, é que o Vinícius, eu vou fechar com o Vinícius e eu vou precisar de passar um post para ele, entendeu? Então, Não, para mas aí você mim, está falando de criativo, de tráfego pago. Eu estou falando de post no Instagram, produção de desculpa, Val, conteúdo, verdade, tá bom, tá, entendeu? desculpa, perdão, Esse de vamos post embora. básico é sobre os posts de produção de conteúdo. Sobre tráfego pago para quem está começando, é a próxima hora. Tá Agora bom, perdão. é a dúvida de produção de conteúdo. E aí, Valéria, qual é o primeiro post que eu faço? O que que eu tenho que fazer para interagir com o meu público, entendeu? Entendi. Tranquilo. É, Pode prosseguir aí a aula que eu pergunto na outra. combinado. Agora, Valdineia. Já até abri o meu áudio aqui. Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo bom, Valéria? Eu acho que a minha dúvida inicial é essa, sabe? Do que seria interessante, porque eu comecei agora o tráfego, comecei com a social media, e daí eu tento montar, mandar para ela alguns temas, mas eu não, eu queria ter uma noção melhor de montar uma estratégia para conseguir, atrair, porque parece que eu estou postando as coisas e não está interagindo com o meu público. Tá, é o seguinte. Primeira coisa, Val, você tá com quantos seguidores? Deixa eu ver aqui, 8888. É um número interessante já para conseguir interação. O que que acontece, gente? Sobre posts no Instagram, primeira coisa que vocês precisam fazer é um post para se apresentar. Você já fez, Val? Não, não tenho esse. Então Eu tenho faz. do escritório, sabe? Eu fiz um assim, missão, visão, valores, um do Não conecta, escritório. não conecta. Hum, Tem que ser no é, seu hum, perfil profissional pessoal. Quem é a Valdineia? Em que ela pode ser útil para o público dela? Com que tipo de ação ela trabalha? Qual que é a história dela? É que assim, até estava falando sobre isso na live agora. As pessoas, o que que elas fazem, gente? Na bio delas, elas têm assim, é, a profissão delas não, a religião delas, quem é o marido, quem são os filhos, onde é que ela mora, ninguém quer saber. Na real, é isso, entendeu? Ninguém está interessado uhum, nisso. O que que interessa as pessoas? Interessa como você pode ser útil na vida delas. É só isso. Então, você tem que mudar todo o modelo do seu Instagram para mostrar para as pessoas que vale a pena te seguir. Então, quando você vai fazer uma bio, você tem que colocar uma promessa. Você é o terror do INSS ou não é? Porque se você não for, ninguém vai querer te seguir. Você vai conseguir o melhor benefício para o cliente ou não vai? Porque se você não for, não tem porquê. Então, sair daquele negócio morno, sabe? E começar a realmente entregar para o cliente o que ele quer. Fazer uma bio chamativa, com o critério de experiência, se você tem anos de experiência, se você não tem, você trabalha outras questões que dentro da aula, da Level, eu falo ali mais especificamente sobre bio. Então, se você está em dúvida de como fazer a sua bio, corre na aula, assiste melhor a sua bio, que é o primeiro passo, né? Depois, o segundo passo é fazer o post apresentação. Podem pegar o meu, modelar o meu, porque o meu eu conto mais ou menos assim. Ah, Valéria veio de uma família muito pobre, no interior da Bahia, filha de pedreiro, e de feirante. Aí você pensa assim, ué, mas você está falando da sua vida pessoal? Sim, mas eu estou falando de uma vida pessoal que conecta, que mostra valores, que as pessoas gostam, elas valorizam isso. E hoje elas me veem como advogada. Então elas pensam, essa aí é do balacobaco, entendeu? Aí você pode colocar a sua história nesse sentido. Ah, mas eu falo para autistas e eu tenho filho autista. Aí vale a pena você contar essa história, que você tem um filho autista. Por exemplo, a gente tem uma colega aqui na mentoria que ela é autista. Então, na história dela, ela tem que contar que ela é, porque ela tem a sensibilidade para atender autistas, muito mais do que todos nós juntos. Então, é você entender a estratégia, Val. Depois, inclusive, na análise de perfil de vocês, a gente sempre dá esse feedback. Olha, sua bio tá bacana, ou então, ó, muda sua bio, não tá legal. E a gente vai conseguir
fazer as análises de todos vocês. A gente manda a análise por escrito, inclusive, algumas pessoas já receberam. Depois desse post de apresentação, é trabalhar ali os destaques. Você já mudou seus destaques, Val, ou não? Sim, eu já tinha feito separado os meus destaques, né? Ótimo. Uhum. Quais os tipos de benefícios que você trabalha? O que eu gosto mais de fazer é a aposentadoria, mas eu faço os outros E o que você também, faz para ganhar bolos. dinheiro? Assim, dá para ganhar O dinheiro com a que aposentadoria? Como é que é? Ou só faz porque gosta? a maioria é rural. É o que eu faço mais, tanto por causa da minha região, né? Que é bem rurícola. Mas eu mudei depois a minha bio, depois que eu assisti a aula. Eu já fiz uns ajustes lá. Estou esperando você avaliar para depois eu ver o que mais tenho que melhorar. Eu até pedi Agora, o para que as que meninas do suporte te encaminhar a estratégia que eu tinha montado para esse mês para enviar para social media. Eu não sei se você olha conseguiu só. ver ainda. Sobre social media, eu tenho um pouco de preconceito. Sabe por quê? Porque o social media, ele faz um conteúdo que o Instagram não gosta, já percebeu? Ele faz aquele... Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tá cortando. Tô Oi? ouvindo. Dá pra ouvir, Val? Estão ouvindo? Tá cortando um pouquinho, né? Então, Não. não? Ai, que Tá, bom. tá normal. Uhum. Tá, beleza. Então, ele faz aquele conteúdo, Val, que é aquele conteúdo mais do mesmo, igual ao de todo mundo. Uhum. Então, o que que você tem que fazer? Eu acho interessante você ter o social media, mas você não pode sair dessa estrutura de vídeo que viraliza, que é a nossa proposta, por exemplo, lá daquela aula do Gu Along, que é aquela ao vivo, que tem aquela estrutura toda lá para conseguir viralizar. Então, você tem que ir mesclando os conteúdos do social media com conteúdo que realmente faz o público interagir. E a gente tem uma lista, gente, de conteúdos nas áreas específicas, não tem só no previdenciário, tem família, tem, a gente já fez do criminal, já fez outros aí, que são conteúdos que já viralizaram na rede. Aí, Val, o que que você podia pegar? Pegar esses conteúdos e trabalhar esses conteúdos viralizantes em vídeos feitos por você, sem edição, pronta do social media, aquele negócio muito papum, rápido e simples, que é o que o Instagram gosta. Aí os outros você deixa por conta dela, entendeu? Por quê? Sim. Porque Uhum. aí você vai conseguir um conteúdo que a galera vai interagir. Outra coisa, não dá para ser, gente, aquele mamãozinho com açúcar ali nos stories, não. É por isso que a gente dá o script de stories. É porque se você faz uma story, que é um monólogo, que não tem uma enquete, que não tem uma caixinha de pergunta, que não tem um negócio engraçado, que você não se conecta com o público vai ficar frio o tempo inteiro. Então, Val, ao invés de você ficar falando só sobre previdenciário, depois eu vou dar uma olhada nos seus stories, tenta trazer um pouco mais da sua vida pessoal. Mas não é ficar mostrando casa, mostrando carro, não. É ponto de vista da Valdinéia. O que que ela gosta, o que que ela faz, qual é o dia a dia dela, se ela faz uma academia, se ela diz, ó, gente, estou cuidando aqui da minha saúde, eu sugiro que vocês cuidem da de vocês também. Ó, vocês já tomaram água hoje? Estou indo para o escritório agora, tomando água, contextualizando ali e conectando, porque pessoas se conectam com pessoas. Se o público de vocês está frio, é porque vocês são frio com o público de vocês, não generalizando, claro, porque eu sei que tem gente que tenta, né? Mas às vezes é difícil conseguir essa conexão. Então, eu queria que você me desse esse feedback, Val. Você acha que você está fazendo o suficiente até agora para você conseguir arrancar do público reações mais calorosas? Não. Eu até peguei o script lá dos stories e falei, pelo menos hoje eu vou, essa semana, eu falei, eu quero fazer pelo menos cinco reels e postar pelo menos 10 stories por dia. E daí eu tentei. Aham, Teve até um engajamento. Eu fiz um sobre o PPC e daí até que deu algumas visualizações. aham. Aí, mas assim, eu acho que falta isso, Pronto. eu tentar criar essa conexão, que eu acho Tem que é uma barreira para mim. Eu constância, tenho tem que muita ter dificuldade. constância. Não adianta que não vai nascer. É igual relacionamento. Às vezes a pessoa bate de cara com você e já gosta de você, mas pode ser que demore um pouquinho mais. Ela tem que te observar mais tempo. Então você tem que dar tempo ao tempo para ela saber que você está fazendo stories todo dia. Ó, gente, é o seguinte: a partir de hoje eu tenho um compromisso com vocês.
Eu vou fazer stories todos os dias, eu vou trazer conteúdo de valor aqui. Eu quero saber o que que vocês querem ver aqui. Qual é a dificuldade que vocês estão enfrentando aí? Me conta aqui. Por quê? Porque eu quero trazer o que vai ser útil para vocês. E aí, vocês querem me ver todo dia nos stories aqui? Óbvio que a gente não vai falar só de direito. Eu vou trazer aqui também meus pontos de vista sobre várias coisas. Então, eu quero que vocês interajam comigo. Aí coloca, combinado? Sim ou não? Enquete. Entendeu? Ou então, agora eu quero conhecer um pouquinho mais de você. Coisas muito simples, só travando um diálogo. Você é MEI? Você é, sei lá, segurado do INSS? Você contribui para o INSS? Vai fazendo as enquetes para você conhecer melhor o seu público. E eles saberem que você sabe que eles estão ali. Aí vai botar um look do dia. E aí, gente, vocês usariam essa roupa aqui? Vocês contratariam essa advogada usando esse look? Sim ou não? E vai, ó, interagindo. Por quê, pessoal? A gente precisa se mostrar interessante para o público da gente, porque a gente está numa rede que ela é entretenimento. Elas buscam entretenimento, elas não buscam informação e educação, em tese. A primeira coisa é para se divertir. Então, eu tenho que ter um conteúdo mais leve, mais legal, mais interessante. Então, Val, não desiste. Coloca, assim, uma meta. Eu vou passar 3 meses seguidos fazendo stories todos os dias e fazendo vídeo todo dia. Só que tem que ser leve, tem que ser gostoso. Porque senão, gente, vira um peso tamanho na sua cabeça que você olha pro Instagram e dá vontade de descabelar. Entendeu? Não é difícil fazer 10 stories. Eu tenho dificuldade de fazer 10 stories. Porque eu tenho tanta coisa para falar, tanta coisa para fazer, e tem hora que eu tenho que me policiar, porque senão diminui meu alcance pelo tanto de stories que eu fiz. Mas é o hábito. Para mim, faz parte do meu dia a dia. Também tem dia que não dá para postar muito, não. É trabalho demais e não dá. Eu vou lá, faço feijão com arroz, porque eu me comprometo com a minha audiência, eu sei que as pessoas estão esperando, e pronto. Chego e digo, ó, pessoal, hoje está corrido demais, eu vou deixar uma caixinha aqui, manda brasa aí que a gente vai conversar. A gente vai fazendo como pode, mas não pode ser. Vocês que estão construindo a audiência tem que ter uma constância maior, mas tem que ser interessante, tem que ser legal, tem que ser gostoso. E com o tempo, vocês vão pegar o jeito. Só que, quanto mais faz, melhor fica. Se ficar desistindo no meio caminho, do meio do caminho vai ser recomeço todo dia. Tá bom? Então, Val, você pega a lista de viralizantes e a lista de. O story, o script de stories, que já vai te ajudar muito. Só copia e cola, entre aspas, né, gente? Copia e cola o que tá nos stories lá, muda o conteúdo. Sobre o conteúdo, vocês têm que entender o que vocês querem falar na rede social. Pega ali os tipos de benefícios, pega todas as ideias de benefícios. Eu costumava fazer o seguinte: eu passava uma semana falando de um benefício, para conectar mais e para bater na cabeça da pessoa que eu falava sobre aquilo. É uma estratégia, vocês podem tentar. Depois eu comecei a achar cansativo. Aí eu comecei a falar segunda, quarta e sexta de um, terça e quinta de outro. Então vai testando para ver o que, que o público gosta mais. Combinado? Agora, Estela. E eu novamente. Oi, Estela. Bem, Val, seguinte, você falou aí do post se apresentando, né? Eu confesso que eu nunca fiz esse post porque justamente por eu ser uma jovem advogada, né? Às vezes eu tenho receio de, por não ter né, essa jornada, toda essa caminhada, de repente isso passar para o cliente uma sensação de inexperiência, etc. Então, eu fico me perguntando como eu poderia fazer esse post, o que que eu poderia usar ali, enfim, para valorizar, né, meus Entendi. atributos. Na verdade, gente, a gente trabalha de forma intencional. A gente só fala aquilo que vai enaltecer e criar autoridade. Entendeu? Então, por exemplo, se eu não tenho experiência, eu não falo sobre experiência. Eu só falo se eu tiver. Então, você vai chegar lá e você vai dizer, você vai falar que você é advogada, que você trabalha com tal nicho que a gente conversou hoje, que é um nicho super específico, que eu acho fantástico, inclusive. Você coloca que é um nicho extremamente específico e que a grande maioria das pessoas não consegue compreender sobre o que é tratado nesse nicho. Então, você vai trazer uma breve explicação e vai dizer que é a sua especialidade, que você trabalha só com isso.
e que a partir de agora você vai trazer muito conteúdo de forma muito simplificada para que as pessoas conheçam esse nicho e elas entendam em que momento elas têm ou não têm direito e como elas podem aproveitar o conteúdo que você vai colocar nas redes sociais a favor delas. Ponto. Você bota a luz onde vai fazer crescer a tua autoridade. Você tira a luz de onde não vai fazer crescer. Entendeu? Então, se vocês têm 22 anos de experiência, claro que tem que ter isso no post de apresentação. Tem 1 ano de experiência, nem põe. Não é uma mentira, é uma omissão. Agora, se as pessoas perguntarem quanto tempo você tem de advocacia, aí você fala. Você fala, olha, eu tenho pouco tempo de advocacia, mas isso não quer dizer nada. A experiência, ela se coloca de várias formas na vida do profissional. E eu tenho certeza que, com a experiência que eu tenho, eu consigo resolver o seu problema. É só isso que o cliente quer. Dificilmente ele É, quer saber quantos anos você tem de experiência. no final do expediente é isso que ele quer, né? Exato. E assim, quando vocês fizerem o post de apresentação, que vocês quiserem o feedback, pode passar para a equipe, pode passar para mim, que a gente dá o feedback, pede para mudar alguma coisa, se for o caso, tá bom? Tá. E sobre os destaques, assim, vocês têm alguma sugestão, tem alguma aula, algum material que fala sobre isso? Porque eu também não fiz meus destaques ainda. Tem, lá na parte de posicionamento, tem falando como eu quero que vocês coloquem o destaque. Só para resumir, o destaque ele tem que ser um portfólio de serviços. Então, a ideia é que você faça stories sobre determinado tema e crie um destaque sobre ele com aqueles stories. Então, no caso dos previdenciaristas, por exemplo, eu falei hoje sobre pensão por morte, eu vou criar um destaque sobre pensão por morte. Falei sobre BPC, vou criar um destaque sobre BPC. E para que isso? Para quando a pessoa entrar no seu perfil, ela ter aquele perfil direcionado para ela imediatamente encontrar alguma coisa sobre o que alimenta ela, sobre o que ela realmente quer para tirar a dúvida que ela não demore. É por isso que post tem que ter capa com título, um título chamativo, um título, né, que a pessoa realmente veja utilidade. A gente também tem uma lista de headlines, 70 headlines, que a gente dá ideias para você colocar posts chamativos, posts não, títulos chamativos. Então, tem aula de viralizar vídeo, tem aula sobre os destaques, tem aula sobre bio, tem aula sobre tudo na parte de posicionamento. O que vocês precisam é assistir a aula e executar, assistir e executar. Esses dias eu despiroquei, por quê? Porque tinha muita gente já, né, com o tempo aqui da mentoria, que eu olhei os destaques e os destaques ainda não estavam prontos. Gente, é simples. É só gravar um story que não precisa ser em vídeo. Pode ser escrito. Você tem que intercalar story com vídeo, story escrito. Vejam os meus stories para vocês verem como é que eu faço. Eu não faço vídeo o tempo inteiro. Se eu fizer vídeo o tempo inteiro, as pessoas não me assistem. Mas você tem que aparecer. Porque tem cliente que acha que você não existe, que você é fraude. Aí você tem que aparecer, oi, tudo bem? Sou eu, pessoal. Ó, tô aqui, vim dar um bom dia para vocês. Vou começar a explicar o assunto de hoje aqui, mas logo eu vou fazer essa explicação por escrito e perguntar, fazer algumas perguntas para vocês. Usem com sabedoria essa ferramenta que eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. Foi assim que eu tive. Por que que vocês não vão ter? Né? Certo. Só mais uma coisa. Eu vi que você comentou aí de análise, né? Que foi feita a análise de alguns perfis. Em algum momento isso vai ser analisado de todos ou como é que funciona? Sim, vocês todos têm direito à análise de perfil, só tem que ter um pouquinho de paciência, que é bastante gente. Então, a gente está Uhum, na tá. corrida para poder entregar, tá? Mas já entregamos uma leva semana passada no GSA, e essa semana já vão começar Ah, outros entendi. Então eu não nomes, preciso fazer nada, é só esperar que alguém, um momento alguém vai fazer. Deixa de eu correr então para preferência. arrumar. Preferência que você aproveita que já tem um tempinho para arrumar. Por quê? Porque se você não arrumou nada, a gente vai ficar batendo nessas teclas. Sim. Agora, se você já arrumou, aí a gente consegue entrar mais no conteúdo, ver a sua fala, ver a sua forma de escrita, se tem juridiquês ou não tem, aí a gente consegue aprofundar mais. Quanto mais arrumado tiver essa estrutura, tá bom? Então, fechou. Obrigada, Val. Por nada. Agora, a Líbia. Tudo bom, Líbia?
Oi, tá me ouvindo agora? Agora tô, tudo bem? Tudo jóia, boa noite, gente. Boa noite. Você já me tirou algumas dúvidas respondendo ela, mas Uhum, ainda tem um ponto. Eu já comecei a tentar mudar, a colocar os vídeos no Instagram, já tentei começar a fazer eles mais dinâmicos, mas tem uma coisa que eu tô com dúvida, que é na questão de fazer o meu post de identificação, de apresentação, que eu ainda não fiz. aham, Porque eu atuo na área previdenciária há 8 anos, mas aham, eu ainda não tinha feito pós-graduação de especialização. Eu estou uhum. no meio dela. Então, na minha bio, eu coloquei lá há 8 anos atuando na área previdenciária. Perfeito, é isso. Não Não pode vai. colocar que é especialista, porque é mentira, né? Então, assim, eu fico apreensiva de me apresentar como especialista, porque ainda não tenho título. E tem razão, não tem que se apresentar como especialista. Mas você pode atuar na área sem especialização, porque você é advogada, você tem carteirinha da OAB. Então, Aham. não tem problema nenhum você colocar atuo na área previdenciária há 8 anos, não tem problema nenhum. Que você não pode é se denominar especialista se você não é. E até porque título é o que menos importa pro cliente. Na minha opinião, o Daniel colocou para você se apresentar como especializanda. Não complica, ninguém nem sabe o que que é isso, muito menos o cliente. Aí Entendeu? Na minha eu nem opinião. estou mencionando isso nos vídeos, eu só coloco assim, já siga aqui o perfil e acompanhe mais Isso. dicas de Sou advogada e falo sobre o previdenciário, atuo no previdenciário. É o que ele INSS. precisa. De Aham. preferência, causas contra o INSS, porque às vezes eles não entendem nem o que é previdenciário, É, dependendo do tipo de público que você trabalha, né? Então a eu tô, gente tem que simplificar ao máximo, gente. Quanto mais a gente simplificar, melhor. Até para o público que é mais instruído, tá? Não precisa de juridiquês. É claro que você vai precisar se apresentar, né? Ter uma imagem de autoridade. Por exemplo, você vai falar aposentadoria especial para médicos, dentistas. Você tem que estar minimamente ali arrumada e tudo mais. Mas também acho que você deve estar para o BPC Loas, por exemplo. Só que o juridiquês, ele não é bem-vindo em lugar nenhum, na verdade. Só no tribunal. tá bom. Ok, Combinado? combinado. E, ó, arrasem nesse post de apresentação, porque ele... Ah, detalhe, ele tem que ficar fixado lá. Sabe fixar? É só clicar nos 3 pontinhos e fixar post. Ele tem que ficar fixado, porque senão você vai postando e ele vai abaixando. Fixa. Outra coisa, tem um vídeo que viralizou mais do que o normal, que teve mais visualizações do que o normal, esse vídeo tem que estar fixado também. Por quê? Porque quando você fixa, o Instagram continua entregando ele não para de entregar. Então, a probabilidade dele alcançar um número maior é maior ainda, tá bom? Obrigada. Outra coisa que eu lembrei, vou aproveitar. 3 posts você pode fixar. O primeiro, a apresentação. O segundo, um vídeo que tenha viralizado um pouco mais do que os outros. E o terceiro, uma foto com alguma autoridade. Ou alguma autoridade que você entenda que seja relevante para o seu cliente. Por exemplo, se você é previdenciarista e fala para advogados, é muito, como é que fala? Cabível você ter como é que fala? Uma foto com pessoas com as quais você queira ligar a sua imagem. Adriane Bramante, Savares, porque mostra que você tem um bom relacionamento com aquelas pessoas da sua área. Mas isso importa para o advogado, né? O cliente não vai saber quem é. Mas o cliente olha e fala: olha, a doutora está importante, indo para uns eventos aí, né? Isso soa bem também. Então, dependendo, faz parte de comissão, coloca uma fotinha ali que faz parte da comissão, mas sempre contextualiza, explica para o cliente. Então, se vocês tiverem, não ponham fotos com políticos, tá? Despolitizem o Instagram de vocês, porque principalmente quem atende cliente não fica pegando essas bandeiras para vocês, porque às vezes isso pode atrapalhar, né? Então, tentem colocar nesse sentido os 3 posts fixos, tá bom? Ok, obrigada. Respondido, Líbia? Respondido.
Certo. Agora, Zora, gente, vai passar só um pouquinho a mais aqui, porque eu acabei entrando uns minutinhos depois. Então, eu vou estender um pouquinho mais para poder responder quem está com a mãozinha levantada, tá? Pode falar, Zora. Olá, boa noite a todos. Em relação a essa capa a gente coloca a imagem do advogado ou pode colocar só o assunto sem a imagem do advogado? Você pode fazer conforme você vai criar o layout do seu perfil. Eu, por exemplo, quando eu estava sem quem fizesse as minhas artes, eu fazia uma capa toda preta com as letras brancas, para chamar a atenção só do título. Depois, no outro dia, eu fazia um com a foto e o título ali, né? Também, com a minha foto. Depois, no outro dia, capa preta de novo, com o título branco, que eram as cores que eu queria escolher: branco, preto, dourado. Então, é legal você ir mesclando, para não ficar aquela coisa só de foto, 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 foto. Às vezes você dá um respiro para o post, e ao invés da pessoa olhar a tua foto o tempo inteiro, ela foca mais no conteúdo. Então, é estratégico também colocar só o título. Mas eu acho legal mesclar, até para dar um visual melhor para o seu Instagram também, e não ficar só foto toda hora. Tá certo. Era só essa pergunta. Obrigado. Tá, joia? Por nada. Rosilene, agora. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Valéria, eu tenho essa dúvida sim, que você falou assim da gente misturar, postar coisas também do dia a dia e tal. Você indica que a gente deixa o Instagram profissional junto com o pessoal? Sim, sempre. Não existe mais a possibilidade de você dissociar profissional de pessoal, principalmente na rede social, sabe por quê? Porque as pessoas vão se conectar com pessoas, ela não se conecta com advogado. Na verdade, a sensação que as pessoas têm, eu já perguntei isso para vários clientes, é que elas falam assim: quer saber? Eu estou precisando mesmo tirar uma dúvida com essa advogada. Eu vou seguir ela aqui e vou fazer a pergunta no direct. Se ela me responder bem, se ela não me responder amém, eu já deixo de seguir. E nessa que ela fez isso para você, ela fez para mais 30. Então, eu não sei se vocês sabem, mas a pergunta que vocês estão recebendo, ela já mandou para vários outros advogados também. Então, ela vai ter a resposta de todos. Entendeu? E aí, se ela for com a cara, se ela gostar, se foi simpático com ela, aí ela continua seguindo, senão ela deixa de seguir. Então, em tese, gente, as pessoas elas só entram no perfil de um advogado, só advogado, quando aquilo faz sentido para elas. Então, por isso que é legal mesclar o pessoal, mas a gente precisa deixar o seguinte, bem esclarecido. O pessoal não é exposição. É intencionalidade. Não é eu abrir a minha casa, o meu closet, tudo bem que tem gente que faz isso e é estratégia, eu respeito. Mas eu, Valéria, enquanto profissional, atingindo o cliente, eu prefiro ter parcimônia. Eu gosto de falar sobre o meu dia a dia, sem expor a minha família, porque a gente nunca sabe com quem está falando na rede social. Eu vou passar num lugar, se eu for postar que eu estou no lugar, eu já saí, porque eu tenho que ter cuidado, porque se eu coloco que eu estou no lugar, às vezes vai uma pessoa lá no lugar, a gente nunca sabe. A gente tem que tomar esses cuidados, não é para se expor, é para trazer a questão pessoal, a sua história, Rose. Você pode ir lá e contar a sua história, do ponto de vista de inspirar os seus clientes. Falar, pessoal, eu nunca contei aqui sobre a minha história, como foi para eu passar na OAB, quais as dificuldades que eu enfrentei. Isso conecta demais, gente. Demais, demais. Você abrir uns stories e falar, e aí, então quero saber se vocês estão interessados em saber a minha história, de como eu cheguei a ser advogada. Tá vendo que você está falando do pessoal, mas não está se expondo? Então, a ideia é essa. E lá nas aulas eu oriento bastante sobre isso, dando ideias de como vocês podem explorar o pessoal, tá bom? Ótimo, obrigada. Por nada. Agora, a Rayane, Oi, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Então, Diga, amore. Acho que caiu, né? Ou fui eu? Essa minha internet tá boa, não? Ela tá aqui, só não tá saindo áudio. Acho que foi ela que caiu. Tá, então vamos para a Alessandra. Aí quando ela voltar, ela caiu mesmo. Pode falar, Alessandra.
Alessandra? Caiu também? Agora sim, não. Ah, Cai não. tudo bem? Boa noite, tudo bem? E aí? Val, deixa eu te... Vamos lá, né? Tô aqui, gritando. Firme e forte. Já fiz algumas mudanças na minha bio, abri o profissional, ela era, meu Instagram era fechado, não era aberto. Bom, a minha pergunta é o seguinte, eu não tenho muitos seguidores, tenho poucos seguidores, acho que é 1.000 e pouco, 1.200 e pouco, alguma coisa assim. Mas a minha dúvida é, qual é o tipo de publicação que alcança pessoas que não te seguem? É Reels, Stories ou fixar? Porque quem fixa é quem está no seu Instagram que vai ver. Quando você fixa, quando você Não, coloca publicações. na verdade, o fixar é só para o Instagram continuar entregando. Aham, em cima, aham, no seu É, post. exato. Mas o que vai sair da sua base, porque assim, eu Uhum, vou explicar para vocês, qualquer post que você faz, sai da sua base, tá? Por exemplo, você fez um post carrossel. Pode ser que pessoas que não te seguem vejam aquele post, principalmente se você usar hashtag. Só que o Reel, o vídeo curto, ele é a potência em trazer público novo para você. Porque ele foi hum, feito justamente para isso, para viralizar e pessoas que isso. não te seguem passem a te ver e aí você consiga atrair essas pessoas através do seu conteúdo, entendeu? Entendi. Então, o melhor agora para você alcançar um maior público seria o Reels. Com hashtag de Exatamente. tudo. Ó, lá eu explico nas aulas sobre o funil. Uhum, O que que uhum, acontece? O Reel, ele é para atrair. Então, ele uhum. atrai público novo. Mas a live com convidado faz isso também. Por exemplo, se eu fizer uma live com você, provavelmente eu vou Aham. atrair as pessoas do seu perfil para o meu perfil, entendeu? Sim, sim. Então, também a gente chama de topo de funil. O Reel, ele é topo de funil, que é para atrair. A live Aham, com collab é topo de funil também. Agora, a aham. live solo, ela é topo de funil? Tem que desligar o áudio de vocês. Acho que é alguém que está com o áudio ligado também. Tem que desligar o áudio para eu conseguir continuar. Aí, o que que vocês vão fazer? O meio de funil é para alimentar o público. A live solo alimenta, porque é um vídeo mais longo, né? Então a Uhum. pessoa está interessada ali em alimentar-se desse conteúdo. E o fundo de funil é sempre venda. Venda, Val, venda, venda. Oi. deixa eu te falar, é porque a gente atingiu o limite aqui no seu Zoom. Aí eu vou criar um link no Meet e mandar lá no grupo para todo mundo entrar, porque tem mais gente Ah, querendo acessar, Sério? tá, Não, ok. mas tá bom? a gente já vai terminar essa parte aqui de internet, né? De stories, né? E a gente vai para tráfego pago. Voltei, Tá. tinha travado aqui. Vou aguardar Inclusive, minha gente, vez. eu vou Aí eu ter já que vou finalizar. mandar outro link pro pessoal acessar, para dar para todo mundo entrar. Tá bom, beleza. Pode ser? Tá, e aí então vai falando, Alessandra, era só isso mesmo ou tem mais alguma dúvida? Não, não, era só essa questão de alcançar novas contas. A Com forma cer- mais rápida seria Reels. com certeza, sem dúvida nenhuma, para viralizar e trazer mais gente, tá bom? Tá comigo. É isso aí. Vamos lá, Rayane, fala rapidinho, vamos ser bem objetivo que a gente já passou do horário, tá? Meu maior problema, como eu estava tentando falar e travou, é porque o meu escritório é generalista, então tem vários advogados ali junto e eu preciso mostrar que eu atuo em todas essas áreas, né? Gente, deixa eu E eu explicar uma não coisa me para sinto você. confortável com mostrar-se muito pessoal lá, então eu Deixa eu tenho um explicar Instagram uma pessoal coisa, também. Rayane. Já entendi sua dúvida e vocês precisam assistir às aulas gravadas urgente, principalmente quem Preciso. está há mais tempo na mentoria. Existem três tipos de perfis. Perfil institucional, que é o perfil do escritório. Perfil pessoal profissional, que é esse que fala só sobre você, Rayane Machado, a Uhum, advogada. E o perfil uhum. só pessoal, que é aquele que caiu em desuso praticamente. Então, Rayane, se você tem só um perfil institucional, você pode falar de todas as áreas que você quiser. Não tem problema nenhum. Inclusive, eu peço para vocês tomarem cuidado, porque se for colocar colaborador para falar, você tem que pedir o termo de utilização de imagem dele, para depois você não sofrer um processo.
E quando ele sair, você tem que apagar todos os posts que ele fez, tá? Então, se você não quiser correr esse risco, você mesmo posta. Só que eu sugiro que, paralelamente ao perfil institucional, você tenha um perfil Rayane Machado, a advogada profissional, que mistura também um pouco do pessoal. Por quê? Porque é esse perfil que vende. O perfil Eu institucional tenho. só protocolo. São pouquíssimos os casos que o perfil institucional realmente dá resultado. Não vou dizer que não dá, dá, a gente tem cases de sucesso aí, mas é mais raro, porque um perfil institucional normalmente ele é mais chato, a não ser que você trabalhe o seu perfil institucional para que ele se torne realmente interessante. E um dos caminhos é informação, informação, informação o tempo inteiro, de forma um pouco mais polêmica, inclusive. Tirei sua dúvida? Tirou, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Aí acontece que elas postam, a gente posta muita stories sobre a rotina do escritório operacional. E aí elas postam e marcam o escritório e a gente reposta. Ou elas mesmas postam direto no story do escritório e marcam ela e repostam no dela. O que você acha disso? Não tem problema não, só que pega o termo de utilização de imagem. Eu posso já fazer isso no contrato, né? Colocar uma cláusula dessa no contrato. Pode sim. Combinado? Ó, Façam isso para vocês combinado. E entenderem. meu post saiu hoje, dá uma olhada lá, meu post de apresentação, ficou lindo. Tá bom, pode deixar. Agora, rapidinho, enquanto a Larissa cria aqui o link do Já Meet. criei, já mandei, o pessoal já tá entrando lá. Então, vamos entrar lá no Meet, gente? A gente continua a conversa lá, que tem gente querendo entrar e não tá conseguindo, tá? Vou correr para lá agora. Beijo.